todo o Ministério CLC Church, ali na nossa sede, nas congregações com Crystal Palace, em nome do Senhor. Amém? Recebam a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus. Estamos hoje com um culto voltado ao avivamento. Avivamento, aviva-nos, ó Senhor. Nós estamos nos preparando ainda este ano, queridos, para que Deus possa derramar mais e mais do seu Espírito Santo sobre a nossa vida. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Glórias a Deus. No capítulo de número 3 de Atos dos Apóstolos, nós estaremos lendo o versículo 19 para a glória do Senhor. Eu estava com saudade dessa igreja. Já nem me lembro qual foi a última vez que estivemos aqui, bastante tempo. Fico feliz em saber que o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Amém? Deus tem usado o pastor Antônio aqui com poder e graça, com humildade e sempre com dedicação no meio de vocês. Também tem se destacado muitos irmãos e irmãs aqui desse lugar que têm cooperado com a obra do Senhor. Que Deus continue nos abençoando. Deus continue dando a vocês esta graça, esta harmonia e esta comunhão em nome do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Atos capítulo 3, versículo 19. Todos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode repetir comigo? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Pois e convertei-vos. Pois e convertei-vos. Para que sejam apagados. Para que sejam apagados os vossos pecados. Os vossos pecados. E venham. Assim os tempos do refrigério. Os tempos do refrigério. Pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. Amém? Feche a tua Bíblia. Sentado. Curve a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, Salvador eterno, Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra, que encontrou lugar em nossos corações, e que esta noite o Senhor possa, Deus, tocar em cada um de nós, falar, Senhor, no mais íntimo do nosso ser, com a tua palavra. Queremos ouvir a tua voz e obedecer. Onde há, Senhor, ainda tristeza imperando, que seja agora banido tudo aquilo que não vem de ti, e que impere a presença do Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Graças a Deus. Esta tarde, irmãos, eu confesso que Deus mudou completamente o destino desta noite. Como todos sabem, o pregador ele tem que andar sempre, estar preparado, ouvir a voz de Deus, consultar a Deus, que haveremos de pregar. Porque às vezes, no meio do culto, no decorrer do culto, do dia a dia, Deus ele começa a mudar a trajetória de todas as coisas. E eu havia preparado uma mensagem para estar pregando aqui hoje, mas o Espírito Santo tem falado comigo fortemente.
que vocês entendam nesta noite conceitos sobre avivamento, eu quero que você faça uma viagem comigo dentro da palavra de Deus, para que possamos conscientizarmos que para que este avivamento ele possa acontecer nas nossas vidas, há princípios que nós precisamos tomar para que recebamos um verdadeiro avivamento da parte do Senhor. Porque muitos, para eles, símbolos de avivamentos é pula-pula, é rodar de um pé só, é sair no meio da igreja com um aviãozinho, né? Para outros é ter uma casa cheia e ter ali uma música, uma banda tocando, parecendo um pula-pula de carnaval. Mas avivamento, queridos, está muito além de tudo aquilo que eles pensam que é avivamento, daquilo que talvez até nós propriamente pensamos que seja o avivamento. Porque um avivamento genuíno está enquadrado na palavra do Senhor, onde diz lá em Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, aí vem a promessa do avivamento. Então eu ouvirei dos céus, aleluia, eu virei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, assim diz o Senhor, aleluia. Princípios de avivamento têm que ser tomado com estas qualidades bíblicas, biblicamente falando e vivendo, meus amados irmãos, sem conserto, sem arrependimento, sem renúncia, sem dedicação para Deus, sem propósitos com Deus, nunca receberemos avivamento. Vamos viver na carne, na naturalidade, no acomodismo e, além disso, na apostasia. E vamos viver, pastor Antônio, no emocionalismo, pensando que é Deus, mas não é Deus. Foi Deus que falou, foi Deus coisa nenhuma. Está cheio de profeta por aí, dando profetado no povo. Está cheio de povo por aí, recebendo profetado de profeta, porque eles falam dia, hora e minutos para acontecer. Passa o dia, passa a hora, passa os minutos, nada acontece. O que é isso? Emocionalismo, não há avivamento. Porque, igreja, nós estamos vivendo acomodados. Acomodados. Você quer viajar comigo na palavra de Deus? Quem gosta de Bíblia aí? Quem gosta de Bíblia? Você lê, medita? Continua. Aprofunda-te nela. Porque para que você entenda, nesses dias que nós estamos vivendo, baseado em tudo isso que eu falei aqui na introdução dessa mensagem, nós estamos vivendo em dias que a preocupação dos homens está enquadrada em encher os templos, fazer grandes eventos para que eles possam ganhar com isso. Hoje, para ser um pregador, ele tem que estar estampado nas redes sociais e até em jornais, para que ele possa ir pregar numa igreja. Tem que receber um cachê grande, socando se lhe pagar tanto, ou se vender tantos CDs. Estão preocupados, irmãos, em status. Pregam um evangelho distorcido, manipulam a própria palavra de Deus para que possam ganhar com isso. Estão vivendo o quê? Na apostasia dos últimos tempos, a qual nós fomos advertidos. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1: virão dias em que eles viverão segundo o seu próprio entendimento, interesse e propósitos. Homens
Se destacarão como mestre para enganar, se possível for até quem? Os próprios escolhidos. Ei, aí eu te chamo a atenção, queridos irmãos, amados em Cristo Jesus, que a questão nesta noite, para fugirmos desta apostasia nos últimos tempos, nós precisamos entrar na presença de Deus, converter-nos dos nossos pecados, arrepender-nos de tudo aquilo que temos feito de errado, para que sejamos cheios da presença do Senhor. Para ver uma capacidade para vencermos as astutas ciladas do inimigo que está enganando muita gente. Eu fico feliz em entrar numa igreja como esta e ver um louvor genuíno que sai do coração dos irmãos, a dedicação, a preocupação para que todo mundo venha adorar a Deus, e que Jesus é chamado para ser o centro das atenções, e que Jesus é chamado e convidado para entrar e fazer parte da reunião, aleluia, porque o mais interessado aqui é Ele, queridos, aleluia. Você só chegou aqui porque Ele te deu autoridade para chegar aqui nessa noite. Você pode louvar e adorar o seu nome por isso? Pode? Quantos queriam estar aqui nessa noite, mas estão talvez de cama, doente, ou ainda não ouviram a palavra do Mestre, porque o diabo cegou os seus entendimentos? Quantos poderiam ter chegado aqui nessa noite, mas várias coisas nos impediram? Mas você venceu tudo isso e está aqui hoje, para a glória de Deus. E a Bíblia nos mostra que essa apostasia nos últimos tempos, os homens de Deus advertiram a igreja antes de tudo acontecer. Até o próprio apóstolo Pedro, nas suas cartas, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3, ele advertiu sobre a apostasia dos últimos tempos, do engano que viria para enganar a igreja de Cristo. Aí você diz, pastor, mas o que é apostasia? Muitos pensam, pastor Antônio, que aqueles que se apostataram na fé são aqueles que desviaram e foram para o mundo beber, jogar, se prostituir. Ei, apostasia não é só isso. Apostasia, sabe qual é a pior apostasia que a igreja pode viver? É você estar na apostasia e continuar dentro da igreja. E o pior de tudo, nós obreiros precisamos ter cuidado para não entrarmos na apostasia. Sabe por quê? Porque a gente vai começar a pregar uma palavra que vem do nosso intelecto, do nosso coração, mas que não saiu do coração de Deus. Nós precisamos dobrar o nosso joelho no chão, orar, consagrar a nossa vida, comer Bíblia, a palavra de Deus, e falar, Senhor Jesus, fala. Sabe por quê? Lá no livro de Apocalipse diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia não diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o pastor Carlos Arruda diz à igreja, o que o pastor Antônio diz, o que o pastor José diz, o que o pastor Rogério diz, o que as crianças digam. A Bíblia diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque nós pregamos, irmãos, nós falamos de Cristo, nós mostramos o Evangelho, levamos o Evangelho de paz e salvação, mas nós não convencemos ninguém, porque esse não é o nosso papel. Mas se nós estivermos vazios do Espírito de Deus, não há mudança, não há conversão e não haverá avivamento.
A igreja está comigo? Aleluia. Não acontecerá avivamento. Não acontecerá mudanças. Porque eu olho para a palavra de Deus e começo a entender que as pessoas estão feridas hoje. Com esse tanto de evangelho, estava comentando com o pastor José Prats. Teologia da prosperidade. Não é só isso. Teologia do casamento. Estão trazendo maldições hereditárias para a igreja. Ei, crente é liberto, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aleluia. E o nome de Jesus, irmãos, é o nome mais poderoso que você pode conhecer. Toda língua se dobrará diante dele. E a Bíblia fala: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto significa que você não está debaixo mais de nenhuma condenação, de nenhuma maldição, de nada que possa te ferir, porque você é liberto, lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus. Aleluia. Deus seja o seu nome. Glorifique, exalte, adore ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Eu vivia morto em pecados, em delitos, e o dia que eu levantei a minha mão e falei: eu vou para a igreja, aceitei Jesus como Salvador. Os meus melhores amigos eram traficantes de cocaína. Eles disseram para mim, o dia que eu te ver passando aqui na porta da minha casa com uma Bíblia debaixo do braço ou na mão, eu te dou um tiro e te mato. Eu falei: então eu vou morrer cedo, porque amanhã eu já estou marchando para casa de Deus. Show na Madagasúbia. Sabe por quê? Porque eu ouvi uma palavra genuína vinda do coração de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer: eu não nasci no Evangelho. Minha mãe me levava para a igreja ainda quando criança, mas a gente não sabia discernir o certo do errado, porque nem a minha mãe ainda era uma crente fiel a Deus. Posteriormente que ela se converteu de vez, se batizou e se tornou hoje uma diaconisa da igreja do Evangelho Quadrangular. Crente, servo de Deus, ora até hoje de madrugada pelos filhos, com quase 70 anos. Sabe por quê? O avivamento pegou na minha mãe, aleluia, e até hoje ela levanta de madrugada, chora, fala em mistério com Deus, e nós estamos aqui hoje. Eu sou pastor, Deus levantou lá uma levita do Senhor, e os outros que estão ainda rebeldes, o Senhor disse: continua, minha filha, porque eles vão ser salvos, é tudo nos teus, aleluia. E levanta a tua mão, porque eu profetizo sobre a tua vida aqui nesta noite, o avivamento do Senhor, ele virá sobre a tua vida a partir dessa noite, porque você está aqui e vai receber a palavra vinda de Deus, aleluia. Oh, Ramassura Manarabagai. Paulo, ele estava diante do rei Agripa, acusado de várias acusações. E a Bíblia nos fala, queridos, que no meio dessas acusações ele teve o direito de se defender. Ele começa a explanar a sua vida, o que lhe aconteceu. Todos sabem o que aconteceu com Paulo. Amém? Transformação, a mudança radical que ele sofreu. Abra agora um parêntese e volto. Se nós não sairmos desta apostasia dos últimos tempos, não haverá avivamento. Não acontecerá avivamento.
aqui porque o camarada se rebelia contra o seu pastor, não quer mais obedecer a ninguém. Abre uma porta ali na esquina, você é pastor, vou montar na igreja porque o negócio está dando dinheiro. Outro dia um amigo meu disse assim: olha, irmão, você vai na igreja, né? Eu falei: vou. Você está desempregado? Eu falei: por enquanto ainda, mas as portas já estão se abrindo e a porta que Deus abre vai ser grande. Mas espera aí, por que você não vira pastor como todo mundo está fazendo? Eu falei: olha, pastor eu já sou, filho. Ah, eu sabia que você ia na igreja, mas você é pastor mesmo? Eu falei: sou. Fique sabendo, vamos lá na minha igreja, porque nós temos culto lá todos os sábados às 7 horas. E ele falou assim: olha, eu vou visitar a sua igreja, mas então me desculpa aí. Eu falei: ei, simbolismo de pastor não é como você conhece por aí não, filho, porque não é todo pastor que tem interesse só no materialismo. Tem pastores que cuidam das ovelhas, porque amam as ovelhas de Cristo, e eles fazem a obra de Deus com amor, não por interesse. Ele abaixou a cabeça: desculpa aí. Sabe o que é isso? A ideologia na mente das pessoas hoje é que pastores só estão aí para, me perdoe a expressão, roubar, enganar, praticar o mal. Foi dado um testemunho de que há 3 classes lá no nosso Brasil que está completamente abaixo de zero. Políticos, vocês ouviram falar sobre isso? Quem ouviu? Irmão Júlio, políticos, qual era a outra? Pastores. Quem mais? Tem outra que eu esqueci. Era políticos, pastores e uma outra. Eu falei: misericórdia. Rasgou meu coração, pastor Antônio, o dia que eu abri um noticiário e saiu no noticiário: o pastor é preso com 500 gramas de cocaína, preso por tráfico de drogas. Fomos buscar a fonte daquilo, só pode ser mentira. Enganação não era mentira. Sabe o que é isso? Estão manchando o evangelho. As pessoas não querem mais saber de ir para a igreja. Vou para a igreja para quê? É tudo igual. Está todo mundo igual. Não está todo mundo igual, irmãos. Sabe por quê? O Senhor, o Deus que nós servimos, Ele é misericordioso. E Ele tem dado graça ainda a uma classe de pessoas que tem interesse no céu ainda. Ele tem dado graça a uma classe de pessoas que tem fugido de tudo aquilo que é colocado diante deles como os banquetes da Babilônia. Nós não queremos participar da mesa de Nabucodonosor. Sabe por quê? Porque a mesa de Jesus é melhor. Aleluia. Que estiver ali pregando, nós banalizamos tudo. Não vou chamar ninguém para a igreja hoje não, é um culto normal, não vai ter pregador de fora, ou é de casa mesmo, não vai ter nenhum cantor de fora. Irmãos, o interessante não é ter ninguém de fora, quem canta, quem prega. O interessante, o importante não está na eloquência do cantor, do pregador, está na palavra, na essência do evangelho, da palavra que foi ministrado naquela noite. A essência da igreja não está na roupa que veste, no status que carrega, está na presença do Deus que ela serve, na presença do Deus que ela serve. Aleluia. Jesus está aqui. Glória a Deus. Então, para o próximo culto, chama os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, todos para estar na igreja. Amém. O que tem nada de especial? Jesus está lá. Amém. Glória a Jesus. É um culto normal, eu vou convidar para quê? Tem nada. Tem, Jesus está aqui. E onde Jesus está, não preciso nem do pregador ministrar cura. Cura, manai. Quando ele põe o pé para dentro, se estiver doente, a casa de Deus, ele já sai curado para a glória do Senhor. Sabe por quê? Aleluia. Eu lá naqueles tempos de oração nos montes, a gente estava orando, pregando a palavra do Senhor. As pessoas entravam na igreja. Um dia entrou lá uma velhinha assim, ó, com uma bengalinha, arrastando, porque ela teve
um problema na perna, que começou a inchar, as veias saíram tudo para fora, e ela não aguentava nem pisar, pastor Antônio. Ela entrou lá na porta da igreja, Assembleia de Deus. De repente ela solta aquela bengalinha e começa a movimentar. O que está acontecendo? Ela entrou na igreja. Aí o Senhor falou comigo: chama ela aqui na frente. Eu falei: irmã, vem aqui, porque eu estou vendo que a senhora estava aí com a bengalinha e estava se mexendo muito. O Senhor manda te falar que isso aí que a senhora não está entendendo foi que Ele já te curou. Só da senhora vir aqui nessa noite. Sabe o que é isso? É avivamento, é poder de Deus, é graça de Deus, é unção de Deus. Porque onde Ele está, milagres acontecem. Aleluia. Por que nossos dias, hoje a gente não vê mais milagres, irmãos? Não vemos conversão genuínas. Pessoas abandonando o vício, abandonando o pecado. Hoje eu estou na igreja, eu canto, eu choro, mas não consigo parar de fumar, não consigo parar de beber. Falta compromisso, falta arrependimento, falta conserto. Para Jesus operar, nós precisamos estar conectados com Ele. Você está vendo que para receber avivamento não é assim tão fácil? Quem está comigo? É só abrir a boca e falar: é glória! Está muito além disso, irmãos. Eu não me importo para pregar para 4 pessoas, 6. Deus me conhece. Já preguei para 2.000 e poucas pessoas. A minha mensagem, o meu ritmo é o mesmo. Para 10, 15, para 100. Casa cheia, meio vazia. A palavra de Deus que for ministrada ao meu coração, eu ministro da mesma forma. Porque o meu interesse não é no status. Eu não saí de Londres para vir aqui, irmão, pregar uma palavra que eu queria pregar e nem talvez que você queria ouvir. Talvez você queria ouvir aqui um barulho, um pula-pula, mas a Bíblia está aqui nos alertando. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque para recebermos avivamento, foi aqui onde lemos: arrependemos, pois, e convertemos, para que sejam apagados os nossos pecados. Para que você entenda que para que você fuja dessa apostasia dos tempos atuais, para que você enquadre-se naqueles que vão ainda receber o avivamento de Cristo. Porque apesar deste mundo estar destruído, o Evangelho está sendo profanado, cristãos sendo perseguidos no mundo inteiro, tudo cumprimento da palavra de Deus, igrejas frias, igrejas que não têm mais compromisso com o Senhor, líderes que deixaram de lado o compromisso real com o Evangelho do Senhor e entraram no mundanismo. Tudo pode. O Oba-Oba entrou na igreja. Eles fazem culto hoje intitulado culto do rock ao Senhor, o culto do reggae. Amém. Deus é o dono de todos os ritmos, mas não precisa a gente mudar nada na Bíblia para atrair ninguém. Porque como a Patrícia disse aqui, Jesus pregou um evangelho sadio, genuíno, simples, mas foi sincero, a qual ganhou multidões para o reino de Deus. Assim também faremos nós, um evangelho genuíno, mas verdadeiro, simples, mas impactante, cheio de verdade, cheio de Deus, não com falsidade, com enganos, com mentiras. Isso não vai levar a lugar nenhum. Sabe por quê? Amanhã, cedo ou tarde, ninguém vai ter estrutura para permanecer de pé. Vai ser como a semente jogada no chão. Aquela que caiu em uma terra que germinou, mas não aguentou. Quantas pessoas já passaram por aqui? Que hoje talvez já não vem mais. 1, 2 meses. Tem, né, pastor? Lá na nossa sede, na igreja ao qual eu era pastor até o mês passado, só fala assim.
para recebermos um avivamento genuíno, é necessário que creiamos na promessa de Deus. Apesar de tudo isso, o Senhor tem uma promessa para nós, lá em Atos 2,16. Quem quer abrir a Bíblia comigo? Aleluia. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Atos 2,16. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Você lembra dessa promessa? Joel capítulo 2, não é isso? Amém, igreja? Amém. É uma promessa de quê? Avivamento. Avivamento. Hoje a gente prega sobre avivamento, fala sobre avivamento, fazem congressos sobre avivamento. O povo vai lá, grita, pula, pula. Aí no meio da semana está tudo do mesmo jeito. No próximo mês é preciso mais uma campanha para ver se o povo desperta e começa de novo a ter compromisso com a obra e com a casa de Deus. Porque a primeira evidência, irmãos, de uma pessoa que foi vítima de um genuíno avivamento, ele mal espera a semana acabar para estar na igreja de novo. Oh, aleluia, louvando e adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não falta o culto, a não ser que seja por motivo de extrema força. Eu sei que aqui tem crente cheio de Deus. E talvez se eu perguntasse aqui, você está aqui hoje, mas talvez a sua carne queria que você ficasse em casa. Talvez você está enfermo, doente, mas você está aqui. Amém. Adorando a Deus. Você veio, você lutou contra todas forças contrárias, mas você veio para a casa do Senhor porque você tem compromisso com Deus, de adorar a Deus, e você sabe, aleluia, que Ele te recompensará. Amém? Quantas vezes eu fui para a igreja? Uma vez eu não podia nem andar, pastor Antônio, me deu um jeito na coluna, eu estava andando assim, falei, vou para a igreja, se Jesus quiser Ele me cura. Fui para casa pior do que eu entrei na igreja. Acredite nisso. Pedi oração. Pastor, faltou fé. Não faltou fé não. Porque no outro dia o Senhor falou comigo: eis que eu provo aquele que eu amo. Amém? Fica firme. Se Jesus quiser, Ele te cura. A hora dele vai chegar, que Ele vai mudar a sua história e vai mudar o seu cativeiro. E tudo isso aqui, ó, do 16 ao 21, é a promessa do derramamento do Espírito. Onde lemos o que diz lá: até que venham os tempos do refrigério pela presença. A igreja está comigo? Atos 3,19. Até que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Ei, o que traz para a igreja o sentir a presença do Senhor? Quem é? Fala o nome dele aí bem forte. Espírito Santo. Fala, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Você já sentiu Ele aqui nessa noite? Já sentiu? Já sentiu? Ele está presente em nosso meio. E quando nós olhamos para a Bíblia, já estou partindo para o final, eu vejo que esses tempos de avivamento, como disse Paulo perante o rei Agripa, lá no capítulo 25,
26, a partir do versículo de número 18, de Atos dos Apóstolos, ele começou a externar dizendo assim: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Paulo estava testificando das palavras do Mestre do Senhor Jesus Cristo, que o enviou no meio dos gentios, para que ele fosse um instrumento nas mãos de Deus, para proclamar a liberdade aos cativos, aleluia, aleluia, apregoar o perdão dos pecados e a remissão dos pecados àqueles que queriam se entregar ao Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, não nos enganemos jamais, porque se nós tivermos a presença do Senhor em nossas vidas, seremos impactados pela glória de Deus. Deus, ele não dorme, e ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Eu queria complementar essa mensagem nessa noite, esclarecer para vocês que há esperança para a igreja receber um avivamento. Há esperança para os nossos jovens, para as nossas crianças. Há 10, 15 anos atrás, irmãos, no meio dos cultos, crianças se levantaram profetizando, sendo usadas para curar. Onde está acontecendo isso hoje? Me mostra que eu vou lá. Quem é desse tempo? A nossa pior coisa, irmã amiga, é se a gente começar a viver no saudosismo, né? Lá atrás, eu fui, eu fiz, aconteceu, e era assim. Pastor Antônio, isto é o pior momento que nós podemos chegar. Sermos saudosistas. Aquele tempo foi assim, e Deus operou e Deus fez. Ei, o mesmo Deus há 10 anos atrás é o Deus que nós servimos hoje, aleluia. Ele está vivo. Ele continua o mesmo. O que mudou, pastor? Nós estamos mudados. Claro que antigamente parece que as coisas eram mais fáceis, mas quando nós entendemos isso aqui, queridos, que precisamos automaticamente, urgentemente, mudar a nossa atitude, que sejamos impactados pela glória de Deus, eu começo a entender que a vontade de Jesus Cristo é que a sua igreja venha fazer um clamor, mas não um clamor com emoções, um clamor genuíno, esquecendo de tudo aquilo que há de necessidade humana, mas lembrar em primeiro lugar da nossa necessidade espiritual. Se você for cheio da presença de Deus, as demais coisas serão bônus na sua vida. Você entendeu o que eu disse? Se você tiver a presença de Deus, tudo será bônus para a tua vida. Bônus. Não é que eu estou pregando aqui, irmãos, que você tem que viver aí na rua falando em língua estranha. Ei, afinal de contas, falar em língua estranha é sinal de um povo cheio do Espírito Santo. Sabe por quê? É lá em Atos você vê que isso foi a primeira evidência do batismo do Espírito Santo. Primeira evidência.
Moisés, Davi, eles falaram em língua estranha, não? Sabe por que eles não falaram em língua estranha? Porque o Espírito Santo ainda não havia descido em forma de Pentecoste. O Pentecoste só chegou depois da subida de Cristo, irmãos. Amém? Entendam isso. O falar em línguas está ligado à universalidade da igreja. Sabe por quê? A igreja que estava lá em Jerusalém, quando eles começaram a falar em mistério, o que aconteceu, pastor Antônio? O povo que estava lá eram todos o quê? Estrangeiros. Aí eles começaram a ouvir, pastor José, o camarada falando lá. Não foi isso? Talvez grego, alemão, francês, sei lá. Conforme o Espírito Santo concedia que eles falassem, não foi isso? Quem estava lá? Pessoas estrangeiras. Falar em línguas na igreja é símbolo da universalidade da igreja. Hoje não acontece mais isso, porque o povo está tudo assim, ó, pico, calado, fechado. Aleluia, Jesus. O fogo começa a cair, ele começa a se reter no negócio, ele fica caladinho, mas não fala um pio. Com medo de transbordar em língua estranha. Hoje virou medo. Se você é cheio do Espírito Santo, não temas, porque se Deus quer te usar, deixa Ele te usar, deixa Ele falar através da tua boca, deixa Deus usar você como instrumento nas mãos dEle, deixa Deus usar você para salvar almas, deixa Deus usar você para curar os enfermos, deixa Deus usar você para orar pelos endemoniados, porque esta promessa, queridos, não é só para pastor, não é só para obreiros, é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Nós estamos vivendo com medo de tudo. O diabo está aí deitando e rolando no meio de igrejas. Lá em Londres tem muito crente lá que precisa ainda aprender muita coisa, porque manifesta alguém endemoniado na igreja, começa a derrubar tudo, eles ficam com medo, ficam escondendo a praga dos irmãos, desse jeito assim, ó. Que isso? Essa doença contagia, pega? Não pega não, porque você é cheio da glória de Deus. Ser cheio do Espírito Santo tem os seus privilégios, irmãos. Porque o diabo sabe que você não é ninguém, que você não pode nada. E ele não respeita você, não é pelo que você é, pelo seu nome, se você é bonito, cheiroso, assim charmoso como José Prates, o Cid, Júlio, o pastor Antônio, assim, o modelo da Armani. Aleluia. Ele não respeita a gente pela nossa carinha bonita ou feia mesmo, assim como o pastor Rogério. Não é por isso. Não é pelo nosso nome que tem um significado bonito. O meu Rogério, afamado pela lança, cara de guerra, cheio de autoridade. Não. O diabo não nos respeita por isso. Em primeiro lugar, muita gente confunde. Em primeiro lugar, o diabo só respeita você pela presença do Deus que está na tua vida. E em segundo lugar, está o caráter que você tem e o exemplo que você dá. Não é porque você prega bonito, canta bonito, que você se veste bem, que você anda bem comportado, você tem intelectualidade, fala bonito. Não, o diabo não quer saber de nada disso. Mas quando ele chega diante de um povo que está cheio da presença de Deus, ele tem que respeitar, porque o seu Deus não permite ele fazer nada por você. Aleluia. Fica de pé, igreja. Fica de pé, aleluia. Aleluia. Aleluia,